Então, fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui a reação da imprensa esportiva aí brasileira, comentando tudo sobre essa vitória do Flamengo e classificação aí para as semifinais da Copa do Brasil, né? Já tem aí o oponente que vai ser o Corinthians, que se classificou ontem, então o Flamengo aí vai fazer aí, né, um novo jogo contra o Corinthians, venceu ano passado e pode aí se classificar esse ano também. Então, vamos ver aí o que a imprensa falou aí sobre essa vitória do Mengão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Isso aí a gente, olha incrível, né? Hoje, aliás, contra o Flamengo. Dois tabus que permanecem, né? O Hulk segue sem perder para o São Paulo, o Atlético segue sem perder também há muito tempo para o São Paulo, 4 anos, e o Rogério segue sem vencer o Flamengo como técnico. O Bahia, acho que são 9 derrotas seguidas contra o Flamengo agora, que coisa, tá? né? Agora, o Rogério, esse dado é impressionante. Nenhum empate. 14 jogos é muita coisa. Nenhum empate sequer, impressionante. Ele como técnico do Cruzeiro, do Fortaleza, do São Paulo. No coletivo, possivelmente, o time reserva sempre ganhava quando ele era técnico do Flamengo, né? É possível. Né? É possível. O time reserva sempre ganhava do time titular. Mas o Rogério foi campeão brasileiro com o Flamengo perdendo, né? Para o São Paulo, inclusive. Esse tabu de 14 jogos, 14 derrotas é um troço impactante mesmo. Muito bem. Olha que bonitinho aí já os distintivos. Todos lindos, né? Especialmente o do Corinthians e do Vasco, que para mim são dois dos mais criativos do futebol brasileiro, mas o do Galo e o do Flamengo também imponentes, assim como a história desses dois gigantes. São 4 gigantes que chegam à semifinal da Copa do Brasil. Diga, Júlio. Não, perfeito, só concluindo sobre o Bahia, que está aqui na nossa tela, né? Cai pela 9ª vez nas quartas de final. O Bahia nos próximos anos vai bater uma semifinal de Copa do Brasil, ou de Sul-Americana, ou até de Libertadores. Eu acho que nesse momento, como a gente vai falar mais dos vencedores, né, para arredondar o Bahia, nesse momento, Tomás, o Bahia é um time que tem condições de estar no top 6 do Campeonato Brasileiro. Ele já frequentou até top 4 do campeonato, ele vai ter frente única. É verdade, como eu disse, repito, muita gente agora está com frente única. Aquela vantagem que ele teve durante boa parte do campeonato de ser o melhor time fisicamente, porque estava todo mundo envolvido em alguma outra coisa. Por exemplo, Palmeiras já não está mais envolvido em outra coisa. Tem outros times que já não estão mais envolvidos em outras coisas. Então são semifinais interessantíssimas de clubes muito populares do futebol brasileiro. Estatísticas de Flamengo 1, Bahia 0. A Arrascaeta foi para a rede, deu a classificação para o Mengão, que teve menos posse de bola, só que mais finalizações, 11-8. Finalizações corretas, aí foi um banho, 5-0. O Bahia não conseguiu dar um chute a gol e o interessante, a gente viu nos melhores momentos. No começo do jogo, o Bahia tem uma chance muito clara com o Everaldo. Muito clara, comecinho do jogo. Enfiada do Jean Lucas e o Everaldo acaba tentando tocar na saída do goleiro. Que tanto faz, né? Se fosse o Rossi ou se fosse o Matheus Cunha. Matheus Cunha, porque não teve bola no gol. Mas ali poderia ter mudado a história da eliminatória. Aliás, o Everaldo perde a chance, nenhum chute a gol do Bahia. Matheus Cunha que jogou de novo, né? O goleiro das chamadas Copas. Goleiro da Copa do Brasil. Bom, 7 faltas para cada lado. E o detalhe, né? 7 escanteios, esse número para mim é muito significativo, porque o Flamengo teve menos posse e menos passes, né? Finalizações, há um equilíbrio, 11-8. Só que o Flamengo teve, além de mais finalizações corretas, 7 escanteios, o que mostra que o Flamengo foi muito mais incisivo, muito mais contundente nos seus contra-ataques. Precisou de menos tempo para contra-atacar, obviamente, é uma tendência, né? O time que contra-ataca mais, normalmente precisa de menos tempo para chegar ao gol do adversário. A gente está com o errinho ali na posse, né? Porque a soma está dando 102, deve ser 54-46 para o Bahia, pela quantidade de passes. 54-46 não é um super domínio de posse de bola, sabe, Tomás? Eu acho que o primeiro tempo o Flamengo, como eu disse, foi um time muito inteiro fisicamente falando. Foi um time muito diferente do Flamengo que a gente estava vendo nas últimas 5 semanas, eu diria, né? Sim. Aquele Flamengo que foi lá para altitude contra o Bolívar sofrer pra caramba, né? Que fez jogo, foi goleado pelo Botafogo, fez jogos super complicados no Campeonato Brasileiro por lesões, mas por parte física também. Eram as duas coisas, não eram só as lesões. Era lesão e parte física, até porque as lesões geraram uma quantidade maior de jogos dos jogadores que estavam tendo que atuar toda semana. O Gerson faz 3 meses aí que não perde um jogo do Flamengo. Joga todas as partidas, né? E aí ele foi descansar com a seleção, lógico. Sim. Porque você tem um período maior de treino e não jogou tantos minutos com a seleção brasileira. Então, foi um Flamengo mais inteiro, mas o Bahia
ele fez o jogo dele. Acho que o Bahia fez um jogo melhor hoje, no primeiro tempo, do que lá em Salvador. Quando sai o gol do Flamengo, no começo do segundo tempo, aí morreu a eliminatória, Tomás. A eliminatória morreu. O Bahia, 0 escanteios, 0 finalizações corretas, não conseguia infiltrar. E repito, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Léo Ortiz na frente dos dois fizeram um grandíssimo jogo. Eu já tenho dúvida se o Léo Ortiz não é melhor jogador do que o Pulgar, hein? Olha, é uma boa discussão. Não acho que seja uma discussão boba, não. E aí foram feitas algumas alterações pelo Tite também. Todo jogador do Flamengo que cai no chão dá aquele silêncio, né? Sim. O Maracanã não estava pegando no pé do time, o Maracanã muito mais pulsante, elétrico. Foi uma noite boa para o Flamengo. Essas noites de Copas, o Flamengo tem conseguido jogar. O Tite tem mostrado o seu valor, por mais que ele seja muito criticado pela crônica flamenguista, ele é muito criticado mesmo. Alguns influenciadores que querem a cabeça do Tite de qualquer maneira. Eu acho que ele tem mostrado nesses jogos porque ele se notabilizou aqui no Brasil como um técnico vencedor, como um técnico campeão, como um técnico muito competente. Acho que no Campeonato Brasileiro ele toma algumas atitudes, toma algumas decisões mais discutíveis. Acho que o Flamengo não consegue embalar no Campeonato Brasileiro e acho que o Flamengo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, ao contrário do que eu achava antes dele começar. Mas nas Copas tem que dar o mérito para o Tite, né? A César o que é de César. Sem dúvida. A gente viu agora há pouco no GC que o Flamengo chega pela 4ª vez consecutiva à semifinal da Copa do Brasil. É uma façanha, né? Um número significativo. No ano passado, vamos tentar lembrar? No ano passado... O ano passado, o Flamengo... São Paulo. Não, o Flamengo ganha de alguém e pega... Eliminado pelo São Paulo. Perde pro São Paulo. Na semi, certo? Isso. Não, Passa pelo Grêmio na semi? A final? Não, o Flamengo perde a final pro São Paulo. São Paulo e Flamengo. Só não lembro quem é que o São Paulo elimina na semifinal. Ele eliminou na ordem o Palmeiras e o... Não, São Paulo eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Isso. Sim. Quem que o Flamengo tira na semi? O Grêmio, segundo o Grêmio. Fernando Vitorino. Isso, o Grêmio do Renato. Isso, que é outro freguês do Flamengo. Exatamente. Assim como o Rogério Ceni. Podem se abraçar. Ir pra balada, né? O Renato gosta dessas. O Flamengo perde do São Paulo a final, ganha do Corinthians a final de 2022. Agora 2021. Agora você me pegou. É o ano que o Atlético ganha a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? 2021. 2021. Agora quem... Nossa, é tanto jogo, né? O Atlético Mineiro ganha do Atlético Paranaense na final, o Atlético Paranaense elimina o Flamengo na semifinal. Na semifinal. Acho que exatamente. É isso. Vencendo por 3-0. No Maracanã, primeiro jogo, né? Foi um negócio desse. Alguma coisa... Ou o jogo da volta. O jogo da volta, se eu não me engano. E 2020? 2020 foi aquela que o Palmeiras ganha a final contra o Grêmio. Sim, agora o Flamengo ele cai de maneira precoce, não sei se contra o próprio Atlético Paranaense. Porque 2020... 2019 é do Flamengo... 2020 é o Palmeiras contra o Grêmio. Sim. O Grêmio tira o São Paulo na semi e o Palmeiras tira o América Mineiro. Perfeito. Então o Flamengo chega em 21, em 22, 23 e agora 24. Perfeito. 4 isso aí. E Corinthians e Flamengo são duas equipes que vêm se enfrentando muito de 2018 para cá. Em 2018 eles fazem a semifinal da Copa do Brasil. Jair Ventura, o da dancinha, grande Jair Ventura, era o técnico do Corinthians. O Corinthians elimina o Flamengo com um gol do Pedrinho na Neoquímica Arena. Vai perder a final para o Cruzeiro. Perde a final para o Cruzeiro. E aí, desde então, já são 3 encontros, 4 agora, e o Flamengo levou a melhor em todas. Eu acho que logo no ano seguinte, em 2019, na Copa do Brasil, o William Arão faz um gol de cabeça, o Flamengo elimina o Corinthians com 2 vitórias. E aí tem o ano de 2022 com os encontros nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo ganha os 2 jogos, passa com tranquilidade pelo Corinthians. E na final da Copa do Brasil, aí o buraco é mais embaixo. São 2 empates, 0-0 em São Paulo, 1-1 no Rio de Janeiro, quando a gente joga melhor que o Flamengo. Segundo jogo, Juliano faz o gol do empate. E nas penalidades, o Flamengo com o gol do Rodinei acabou vencendo o Corinthians e ficando com o título. Então são 3 vitórias seguidas do Flamengo em mata-mata diante do Corinthians. Esses anos... Foram muitos confrontos e por mais que o Corinthians tenha conseguido, por exemplo, vencer agora, né, 2 domingos atrás, o Flamengo tem se dado bem, né? Não só esses confrontos que você acabou de citar todos, de Copa do Brasil, de Libertadores, teve aquela goleada em Itaquera. Teve goleada em Itaquera, teve goleada no Maracanã também. Goleada em Itaquera, goleada no Maracanã, né? O Flamengo tem conseguido ser superior ao Corinthians. Repito, ele é o favorito, principalmente se recuperar fisicamente. Vamos ver como que o Flamengo vai lidar com o brasileiro, Tomás. Porque ele tem Libertadores, tem viagem para o Uruguai, tem jogo contra o Peñarol. E eu não sei se o Flamengo vai
falar, não, é nas Copas que eu vou, vai tentar ganhar Libertadores e Copa do Brasil e, de repente, poupar alguns jogadores nos jogos de Campeonato Brasileiro, ou se vai continuar na pegada. O problema da pegada de tentar tudo é daqui, recuperou fisicamente, está recuperando lesionados. Aí daqui um mês, ele volta para esse estágio que ele estava agora. Sim. Se bem que vão ter outras 2 datas FIFA, né? Então talvez o Flamengo esteja jogando com isso também. Não, eu vou com tudo porque na data FIFA eu respiro. A próxima já nas datas básicas, né? 10 e 15 de outubro. Já tá chegando aí, né? Tá chegando. A gente viu a tabela, você estava gripado na semana passada, você não fez esse programa. A gente viu a tabela do Flamengo daqui até a próxima data FIFA. E ele tinha 7 jogos, agora tem mais 6. O Flamengo tinha 7 jogos, o Fortaleza 7 jogos, também agora tem mais 6, porque jogou contra o Inter ontem. O Botafogo 6 e o Palmeiras só 4, olhando para Campeonato Brasileiro. Então, como que o Flamengo vai negociar esses jogos do Campeonato Brasileiro, que não são fáceis? Domingo, por exemplo, é contra o Vasco. Um Vasco em grande fase. Um Vasco em grande fase e que descansa na semana que vem. Então o Vasco não tem dúvida que ele vai com tudo para cima do Flamengo. Né? E depois ele tem a semana inteira para trabalhar. O Flamengo tem, né? Sim. O Flamengo tem que jogar contra o Peñarol. Então, vamos ver como é que o Flamengo vai negociar o Campeonato Brasileiro. Esse jogo, o Bahia criou muito pouca dificuldade para o Flamengo. O Bahia, que costuma ser um time que cria oportunidades, deixa o adversário normalmente em maus lençóis durante as partidas. Hoje teve um início razoável e depois pareceu entregue ao melhor Flamengo durante quase os 90 minutos. Certo, Jader? Boa noite, meus amigos. Bem-vindos. Sempre um privilégio, Felipe. Um abraço para você, para o nosso Cadu Mansa, como diz o Alex. Grande Alex. Abraço, gente. Abraço para o pessoal que está em casa acompanhando aí o Troca. E assim, né? A bola pune, já diria Muricy Ramalho. E o Bahia teve a grande chance lá com 2, 3 minutos. O Everaldo teve a oportunidade, depois de uma jogadaça do Everton Ribeiro, não converteu e a partir daí o Flamengo começa a consolidar essa vitória de novo, né? Para chegar a mais uma semifinal na história, a 17ª, 4ª consecutiva, mas vou deixar a análise para quem entende do riscado, Renata e sua inseparável Malu e também o nosso Ramon. Vamos começar a falar então nessa classificação, da maneira como o Flamengo chegou para a semifinal vencendo de novo o Bahia? Bora, Jader. Boa noite, né? Mais uma vez, boa noite aos amigos do Troca. Acho que foi uma classificação tranquila, porque uma atuação muito segura e consistente do Flamengo aqui. Essa foi a única jogada que o Bahia conseguiu construir e que levou, de fato, perigo ao gol, apesar de não ter sido no gol, mas levou perigo ao gol do Flamengo. Foi um grande passe, né, do Everton Ribeiro, que conseguiu se desvencilhar da marcação e deixou o Everaldo na cara do gol. Depois disso, foi praticamente controle total do Flamengo, porque o Flamengo pressionou no primeiro tempo a saída de bola, não deixou o Bahia, fechava as linhas de passe, né? Não deixava o Bahia confortável para construir, fechou todo o jogo por dentro do Bahia, que é essa característica, né? De Jean Lucas, de Cauli, de Everton Ribeiro. Toda essa troca de passes, ela estava congestionada, porque Everton Araújo fez um grande jogo, o Léo Ortiz fez um grande jogo, o Wesley ajudou muito pelo lado direito, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, estava muito fechadinho, muito compacto o Flamengo. E aí o Flamengo construiu as melhores chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e mereceu para mim a classificação. Eu tô também. Primeiro, boa noite, Cadu Mansa, Alex e Diniz. Adotamos agora. Exatamente. Eu tô com a Renata também, né? Assim, em relação ao Bahia, eu achei o Bahia pouco agressivo na marcação, dando muito espaço, principalmente na construção dos zagueiros, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira trabalhando com muita tranquilidade, né? Boa partida da dupla de volante, Everton Araújo e Léo Ortiz conseguiram proteger muito bem essa zaga, fechando esses espaços. E em relação ao Bahia, eu acho que o Bahia, eu falei isso no pré-jogo, eu acho que falta, são características desses jogadores, mas falta o Bahia ter um jogador que agrida o último terço, que chegue, que faça a defesa do Flamengo ou do adversário, que seja correr para trás. O time do Bahia fica com a posse de bola, mas de intermediária a intermediária. E hoje não causou nenhum perigo ao Flamengo. Só para finalizar a minha fala e dizer o quão ineficiente foi o Bahia não finalizou nenhuma vez no alvo, meus amigos. E isso aí, para um time que está jogando um jogo eliminatório, é muito ruim. E só para complementar sobre os números, né? A gente falava, inclusive, no nosso aquecimento, quanto esse Bahia do Rogério Ceni era agressivo no ataque, né? Criava muitas oportunidades, só que era ineficiente
eficiente. No primeiro jogo lá em Salvador, a gente viu um jogo muito aberto e com várias finalizações do Bahia. Acho que foram 17, uma coisa assim. Nesse jogo aqui, o Bahia chegou a 8 finalizações e nenhuma no alvo. E assim, no segundo tempo demorou muito para conseguir alguma finalização. O Flamengo conseguiu ser muito efetivo na ideia de deixar o Bahia longe da sua área, né? Se for para finalizar, não vai estar aqui dentro. Então, esse foi a parte defensiva mais importante do Flamengo, né? Por isso que, para mim, foi uma partida muito cara de Tite, assim, porque um time que sabia criar, que levou perigo nas chances que criou, que aproveitou bem as movimentações do Bruno Henrique, que hoje jogou como esse cara. Ele não é uma referência no ataque, mas as dinâmicas do Flamengo mudaram para que houvesse chances criadas, e ele participa diretamente do gol, né? Ele que cria a oportunidade para o Arrascaeta. E defensivamente fez um jogo perfeito. Anulou o principal ponto forte do Bahia, que era essa troca de passes por dentro. O Rogério Ceni faz as trocas para mim até um pouco tardiamente, assim, acho que o Ademir já tinha que ter entrado no intervalo pela característica que o jogo estava pedindo. E quando entram os jogadores que o Rogério colocou, o jogo não muda de cara, né? O Flamengo já estava posicionado mais para contra-atacar, continuou anulando as opções ofensivas do Bahia. O Ademir teve algumas oportunidades, o Ratão pouco recebeu bola, o Lúcio Rodrigues também ficou procurando a bola, e aí, enfim, foi um jogo, o segundo tempo foi tranquilo, a partir do gol, então, nem se fala. Agora, tem um negócio que me chama muito a atenção, que é essa estatística que está na tela. O Rogério, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro e pelo Fortaleza, ele tenta ganhar do Flamengo, mas não está conseguindo. 14 jogos, 14 derrotas. Em nenhum desses jogos o Flamengo sofreu 2 gols e em nenhum desses jogos o Flamengo deixou de marcar pelo menos um gol. Vai dormir remoendo esse negócio, deve ser um troço chato, e né? O Bahia não vence o Flamengo há 5 anos, né? A última vitória do Bahia foi no Brasileiro, em 2019, 3-0 na Fonte Nova, né? O Bahia com muita 3 gols do Gilberto, que hoje está no Juventude. Exatamente, né? O Rogério Ceni, com certeza, competitivo que deve estar desesperado com esse tabu que ele precisa quebrar, né? E só também para finalizar rapidinho, vale destacar também fisicamente o Flamengo hoje. Me pareceu o Flamengo muito descansado, muito coordenado, com as suas ações muito intensas, tanto ofensivas quanto defensivas. E, Jader, ainda falando um pouquinho do Flamengo, né? Desde aquele jogo contra o Palmeiras, talvez, aqui na Copa do Brasil, Perfeito. Aquele 2-0, que o Flamengo não tinha uma atuação tão consistente, então acho que isso é um ponto importante. E só para falar do Rogério Ceni, nosso amigo PVC nos lembra que a primeira demissão da carreira de treinador do Rogério Ceni veio depois de uma derrota para o Flamengo 2-0 em cima do São Paulo em 2017. Mas não vai acontecer dessa vez, não vai acontecer, né? Eu acho que nem outro contexto, né? Outro contexto. Mas assim, ele vai. Vou falar o que vai acontecer na coletiva. Ele vai fingir que não se importa, que são 14 jogos e 14 derrotas. Ele vai fingir que não se importa, mas é óbvio que incomoda. Não, é óbvio. sem dúvida. E assim, né? Eu sei que vocês vão falar aí, Diniz, Mansur e Alex, ainda um pouco mais a respeito do jogo, mas só para deixar também essa pequena projeção. Vocês imaginam como vai ficar o Maracanã no domingo aqui com esse Flamengo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, os 2 times classificados, embalados, e um Bahia pressionado, pegando um Atlético em casa, o Atlético que agora também vem de uma classificação. 3 dias, né? E aquela coisa de tentar absorver, seja pro lado bom ou ruim, mas é o calendário brasileiro que não perdoa, e a gente vai ter, então, esse Flamengo e Vasco e um Bahia e Atlético Mineiro já no final de semana. Promete muito domingo no Maracanã, né? Para esse clássico carioca. E vocês estavam falando sobre o retrospecto do Rogério. Sabe o que chama também a atenção, o saldo de gols dele nesses jogos, né? Porque nesses 14 jogos em que ele perdeu todos, o time dele só marcou 6 gols contra 28 gols sofridos. Impressionante. É um saldo de menos 22. Impressionante. Né? Para um técnico vitorioso como é o Rogério Ceni, né? Nessa carreira que ele tem tido, uma boa carreira até aqui, de títulos e tudo mais. Não é normal você disputar 14 jogos contra o adversário e não conseguir sequer empatar nenhum, né? Então eu tenho certeza que ele deve estar engasgado com isso, mas mais chateado ainda com a perda da classificação e com a atuação do time dele. Acho que a atuação do Bahia deve deixar o Rogério mais bravo do que a eliminação e do que o retrospecto contra o Flamengo. Porque ele que preza tanto por ter um time, né, que cria oportunidades, hoje não aconteceu. O Bahia foi uma presa fácil para o Flamengo aí no Maracanã. Gol do Arrascaeta, Flamengo 1, Bahia 0. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians na semifinal.
ainda teremos a confirmação das datas e o sorteio no mando. Quem joga primeiro em casa, quem decide em casa. Ainda teremos isso ainda para definir. E na Arena MRV, ficamos num 0-0 Atlético Mineiro e São Paulo. Portanto, Vasco e Atlético Mineiro. 2 grandes jogos, hein? Flamengo e Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro. E o futebol carioca em destaque nisso aí, porque tem 2 cariocas na semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco, um paulista, o Corinthians, e um mineiro, que é o Galo. Muito bem, obrigado a galera que está aqui comigo, 232 pessoas participando conosco. Deixa eu ver aqui o que a galera está dizendo aqui. Vou registrar a mensagem de todo mundo. Boa noite, JG. Boa noite, Luiz Henrique. Eduardo SRN, para você também, meu amigo. FH, o Gabigol vai jogar no Bahia. O tricolor aceitou a proposta de 3 anos do Gabi. E assim como Everton Ribeiro, ele está calado esperando o contrato com o Mengão expirar. Ok, vamos aguardar aí o final do ano. Silveira, João, a gente sente pelo Arrasca, não só pelo profissional. Imagina como está a cabeça desse rapaz. Ô Silveira, ele agora, na entrevista pós-jogo, ele falou que ele está bem, cara. Ele não estava 100% para essa partida, mas era importante ele jogar. Então ele participou, sentiu um pouquinho, saiu para preservar, mas o Arrascaeta está bem. Ele não se machucou, não. Apenas foi ali um desconforto, ele percebeu que não estava legal, então saiu, não deve ser problema para o jogo contra o Vasco no próximo domingo, jogaço pelo Campeonato Brasileiro, domingo 18h30, e também para o confronto contra o Peñarol na próxima quinta-feira pela Conmebol Libertadores. Um grande abraço para você, Silveira. Ortiz seria uma boa aposta como volante para a seleção, pensando na Copa de 2026. Ele está bem ali. Vou te falar, rapaz, do jeito que a gente anda, qualquer jogador que se destaque um pouco mais, que apresente um futebol melhor, sim, o Ortiz já teve na seleção brasileira com o Tite como zagueiro, mas ele vai virando um volante mesmo, né? E pela qualidade, pela técnica que ele tem, eu acho que sim, ele passa a ser uma opção, né? Nós temos muitos volantes, tem o André, tem o João Gomes, tem o Bruno Guimarães e tal, mas ele passa a ser uma opção, sim. Sem dúvida alguma. Cláudia, obrigado, minha querida. Tá saindo do Maracanã. Que beleza. E tá me ouvindo aí saindo do Maraca. Um abraço aí pra galera. Toma cuidado, tá bom? Vem com calma, que você chegue bem. Obrigado por me prestigiar, Cláudia, com a sua audiência aqui no canal Fala João Guilherme. Gabriel, bora, João. O Mengão vai amassar o Corinthians. Se o time estiver completo, eles não aguentam. Não sei se o Flamengo vai amassar o Corinthians, Gabriel. Mas o Flamengo é melhor do que o Corinthians. O time do Flamengo é melhor do que o time do Corinthians. Eu não tenho a menor dúvida. Mesmo com o Memphis Depay e o Gadiardo, o Carrilho, melhor dizendo, que chegaram agora e não vão poder jogar a Copa do Brasil, da mesma forma que o Alexandro, o Alcaraz, o Gonçalo Plata também não vão poder jogar a Copa do Brasil. Mas o Flamengo completo e o Corinthians completo, o Flamengo é melhor do que o Corinthians. Juliano Araújo, dá-lhe Mengão, vamos ser campeão, a galera tá feliz. E vamos Mengão, Evandro Alves. E o Gabigol entrou, mas não entrou. Jogando no meio, tocando a bola para trás. O Gabigol hoje, acontece o seguinte com o Gabigol. O Gabigol hoje ele é reserva do Bruno Henrique, que é um jogador improvisado de centroavante. O Gabigol, esse é o momento do Gabigol no Flamengo. Ele é um reserva de um jogador improvisado numa posição que ele fez história no clube. Essa é a realidade do Gabriel Barbosa nesse momento no Flamengo. Ih, olha aqui, já está mandando recado. Muito bem. Davidson Pereira. Espera um pouquinho, garoto. Espera um pouquinho. Dos 4 times que estão na semifinal, o Flamengo é o melhor time. No papel, o Flamengo tem o melhor time. Mas eu acho
né, que o Vasco está crescendo, vai dar trabalho para o Atlético Mineiro. O Corinthians está animado, vai dar trabalho para o Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro têm times melhores do que Corinthians e Vasco. É a minha opinião. Beleza? Jogou bem taticamente, partida segura. Aproveitar aqui o comentário do Leandro Santos e vou dar a minha opinião sobre o jogo. Partida segura. Define o que foi Flamengo 1, Bahia 0. O Bahia teve uma chance no início do jogo. Uma bola espetacular do Everton Ribeiro. Deixou o Everaldo na cara do gol. E ele chutou para fora. Para um time que precisava de gols, essa foi a única vez que o Bahia chegou de uma maneira perigosa no gol do Flamengo. O Bahia foi muito retraído. O Bahia não foi ousado. E o time do Tite, com aquele modo Tite que a gente conhece, dominou o jogo. Posse de bola, marcação forte. Luiz Araújo, um monstro na recomposição. Luiz Araújo é hoje o principal jogador do time do Flamengo. Ele é fundamental pela parte tática que ele exerce. E principalmente no esquema de jogo do Tite. Ele é fundamental. E o Léo Ortiz vai crescendo muito nesse ranking de importância no time do Flamengo. Hoje, no gol do Arrascaeta, Léo Ortiz é um jogador de uma qualidade técnica impressionante, né? Joga de maneira objetiva, simples, poucos toques na bola. Quando vai desarmar, não faz falta. Ele é um cara que tem uma facilidade para jogar. E ele é um meia, na verdade, né? Ele é zagueiro, mas ele é um meia. Acho que nem volante ele é. Ele é um meia, porque ele tem uma visão de jogo, uma capacidade de passes. E ele acertou um passe sensacional para o Bruno Henrique, que foi brilhante no passe para o Arrascaeta fazer o gol. Então, Léo Ortiz e Bruno Henrique foram espetaculares na jogada do gol. E o Flamengo lá fez 1-0. Pronto. Tranquilo. No primeiro tempo, dominou o jogo, o Bahia não incomodava. O Flamengo teve chance de fazer gol, defesa maravilhosa do Marcos Felipe, corajosa, né, saindo lá para abafar o chute do Bruno Henrique. O Flamengo teve outras possibilidades, mas assim, foi um jogo tranquilo. Jogo devagar. O Bahia, pelo time que tem, poderia ter dado muito mais trabalho ao Flamengo. E o Bahia não fez isso. E o Flamengo, pelo potencial que ele tem de time, poderia ter jogado melhor. O Flamengo fez uma partida segura? Fez uma partida segura, mas o Flamengo poderia ter sido mais ousado, mais arrojado, partindo para o ataque. Mas, meus amigos e minhas amigas, esse é o modo Tite. E assim vai levando. Já está na semifinal da Copa do Brasil. Ainda tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, está no páreo, né? Tem um jogo a menos, está a 4 pontos do líder. E vai para as quartas de final da Libertadores da América. Com a possibilidade interessante de chegar à semifinal. Esse é o modo Tite. Desempenho, muitas vezes, abaixo. Pela qualidade de jogadores que tem, podia jogar mais, soltar mais o time, mas ele fica ali, né? Ele compõe a sua equipe. A defesa hoje não foi incomodada pelo time do Bahia. O Bahia poucas vezes mandou bola aérea na defesa do Flamengo, a não ser em cobranças de escanteio, que é o ponto fraco da defesa do Flamengo. Então o Bahia realmente não fez nem cosquinha no Flamengo. E o Flamengo, com o modo Tite acionado, só segurando o jogo, tocando, né, armando, e levou numa facilidade, com uma tranquilidade impressionante. Acho que não deu nem para se desgastar muito nesse jogo. Domingo é outro papo. Domingo, aí a rivalidade braba, Flamengo e Vasco, vai ser uma batalha. O Vasco querendo vencer o Flamengo para confirmar a boa fase, querendo,
né, dar de alguma forma um troco pelo que aconteceu no primeiro turno, naquela goleada, o Flamengo vai ter que se desdobrar, né? Mas o Flamengo fez realmente um jogo extremamente tranquilo. E vale elogiar uma situação da escalação do Flamengo. O Tite percebeu o descontentamento da torcida, da nação, e o mau futebol dele, não está jogando bolhufas. O Alan não podia jogar, né? Entrou no finalzinho, né? Porque o professor gosta dele, quis colocar ele para jogar lá e tal. Mas não podia jogar. E não jogou. E entrou Everton Araújo. Muito bem no jogo. A reação da torcida na saída dele do campo mostra isso. Ele foi aplaudidíssimo. O cara cumpriu perfeitamente o seu papel. Volante, marcador, ajudando o Flamengo a ter mais intensidade e compondo uma dupla bem interessante com o Léo Ortiz, que ele é um cara que está improvisado ali. O Léo Ortiz ele ainda está se adaptando àquela função. Então, ele muitas vezes não tem aquele cacuete de marcação. Ele não é um cara pegador na marcação. Ele se posiciona muito bem, muitas vezes antecipa a jogada, mas muitas vezes ele tem dificuldade. E o Everton Araújo tem uma facilidade nisso, é um volante nato. Então ele compôs uma dupla muito interessante com o Léo Ortiz e que teve um equilíbrio bem legal e que ajudou o time. O Everton Araújo, eu tenho a impressão de que ele ganha muitos pontos, né, nessa partida de hoje no Maracanã. Demorou, né? Já deveria ter mais oportunidade. Espera aí que eu estou procurando um negocinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar. Hein, JG? Já está aqui. Já achei aqui o que eu quero. Muito bem. Vamos aguardar aqui, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar a entrevista do Tite para vocês nessa live. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? A imprensa aí repercutiu tudo sobre essa vitória do Flamengo, né? O Flamengo aí está em 4 semifinais seguidas na Copa do Brasil, algo surreal, e pode chegar à sua 3ª final seguida na Copa do Brasil, algo gigantesco que não aconteceu com nenhum clube, só o Flamengo está fazendo tudo isso, né? Então isso comprova que o Flamengo tem um elenco muito bom. Claro que às vezes não está, né, dependendo de um bom futebol que a torcida quer, mas é isso. Tite é pragmático, né? Ele vai dar resultados, vai dar ali vitórias para o time, né? Mas não vai apresentar um futebol que vai agradar a torcida. Mas aí fica na balança. Vocês preferem o Flamengo jogando bem e perdendo títulos, ou o Flamengo jogando mediano e ganhando títulos? O que vai ficar na história é os títulos, né? Mas é claro que o Flamengo pode melhorar com o Tite, pode melhorar ainda mais, mas eu acredito que um técnico que é concentrado, né? Que consegue ali resolver o problema do Flamengo, né? É essencial, né? Claro que a gente quer um futebol mais bonito, mas eu acredito que no decorrer do tempo o Flamengo vai melhorar e vai ter, com novas peças chegando aí, Gonçalo Plata, um jogador de ponta liberada que joga muito bem, tem Alcaraz que vai dar mais opção ali no meio de campo, tem também Alexandro, né, que vai chegar na lateral, que vai ajudar bastante, tem Michael que vai voltar de lesão, então são jogadores que vão ajudar muito, né? E próximo ano, né, vamos ter a volta de Pedro, de Cebolinha, Vinha, então são os jogadores que vão agregar ainda mais o Flamengo também vai contratar mais ainda. Próximo ano pode ter a chegada aí de Oscar, que é um jogador que deixou claro que é torcedor do Flamengo, que quer vir jogar pelo Mengão, então ele já tentou até ter jogado esse ano, só que não conseguiu ser liberado pelo Xangai, então o Flamengo dá para rechear ainda mais o próximo ano, visando aí o Mundial de Clubes, né? Então vai ser um campeonato bem gigante, da Copa do Mundo, que o Flamengo vai correr atrás, né? E pode vencer esse campeonato, né? Então vamos ver aí como vai ser a seguir os próximos passos do Mengão. Mas se está confiante, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.